A Fuga das Galinhas é um filme particularmente para mim que traz bastante nostalgia. Acredite você se quiser ou não, o filme está completando 20 anos de existência. Isso mesmo, passou muito rápido. Eu assistia muito quando era criança, pré-adolescente, passava bastante na televisão aberta, acompanhando ali as aventuras das galinhas, tentando escapar do galinheiro, salvar suas vidas, os vilões, né? E tem também as coisas mais fofinhas, o design bonitinho, mas se a gente prestar bastante atenção no contexto, na ambientação e nas inspirações de A Fuga das Galinhas, a gente vai perceber que tem muito mais coisa sombria do que aparenta ter. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar daquela animação lá do ano de 2000, isso mesmo, 20 anos depois, de A Fuga das Galinhas. Aí você pode perguntar, mas Lucas, o que você vai falar dessa animação? O que tem de mais? Meus amigos, se preparem que tem muita coisa aí no background interessante dessa animação que faz muito sentido. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, A Fuga das Galinhas é uma animação de stop motion da DreamWorks e tem dois diretores responsáveis pela produção, que é o Nick Park e o Peter Lord. E cara, dá muito, mas muito trabalho fazer essas animações stop motion. É só você procurar aí os bastidores, né? O pessoal tendo que gravar, repetir diversas vezes e fazer as movimentações ali manualmente falando. E A Fuga das Galinhas foi um sucesso, né? Gastou ali cerca de 40 milhões de dólares para ser produzido, ganhou mais de 200 milhões. Não é à toa que reza a lenda aí há bastante tempo que estão querendo fazer a continuação do filme. Tava para ser lançada essa continuação agora em 2020, mas o negócio está mais na surdina, não se sabe até por conta de todos os problemas, todo o caos aí fora, se eles vão realmente lançar o filme esse ano, mas provavelmente tá vindo por aí. Cara, e o filme é divertido, é memorável. Você que não assiste ele aí há alguns anos deve ter boas recordações, pelo menos eu imagino que a maioria das pessoas goste. Só que esse filme eu fui rever ontem e ele tem muita coisa sombria, ele tem uma atmosfera densa e ele tem uma teoria da conspiração que eu diria até que não é uma teoria, porque dá pra ver no visual do filme que é muito baseado em campos de concentração, principalmente em Auschwitz, na época da Segunda Guerra Mundial. Lucas, mas você tá louco? O que você tá inventando? Calma que eu vou falar pra vocês os motivos disso e as ligações com esses fatos históricos, né? Primeiro, elogiando aí as atuações, a dublagem original do filme, que é sensacional, muita gente não se lembra, mas até o Mel Gibson faz parte do elenco, né? Ele faz o papel do Rocky, que é aquele galo voador que chega lá depois da história. E qual é a história, Lucas? Só pra gente relembrar rapidinho. Ela se passa na década de 50, mais precisamente na fazenda de um casal bastante peculiar dos Tildes, e ali eles têm um baita galinheiro, né? Eles têm a produção de ovos e tal, tem as galinhas, tem as casinhas delas ali. E não poderia deixar de ser, a gente tem a perspectiva das galinhas, que são as que sofrem, né? Elas ali, o dia a dia é bem complicado, elas têm que manter uma rotina ali, elas têm que produzir constantemente, porque caso elas não produzam, pode dar muito ruim. Então a dona, né, a senhora Tilde lá, que é uma mulher bem ruim, né, bem imponente, digamos assim, ela faz toda uma pressão ali nas galinhas. Só que temos a protagonista do filme, que é a Ginger, né? A Ginger, ela tem o sonho de sair dali, de dar uma vida melhor para as amigas dela, porque aquilo ali não é vida. Elas estão ali passando da banda ruim, né? Como diz o ditado. Então ela tenta exaustivamente sair ali daquela prisão, só que ela é sempre pega, né? Isso aí é mostrado
desde o início do filme. E ela é sempre mandada para onde? Para uma solitária, passa lá um tempo pensando na vida e a situação muda, elas veem uma chance quando o Rocky, que é o galo supostamente voador, chega ali e promete ensinar para elas a voar e sair daquele galinheiro. Bem, então vamos às analogias, vamos lá para os campos da Segunda Guerra Mundial. Todo o design, a ambientação, as casinhas ali, o galinheiro como um todo, lembra mais muito os campos de concentração de Auschwitz, né? Todo o modelo ali, a terra, o lamaçal, e aí como elas são compostas ali, todas as fileirinhas e tal, e as grades, né? Os arames farpados. Então tudo isso você bate o olho hoje em dia. Na época, quando eu assisti pelas primeiras vezes, é óbvio que eu nem lembrava disso. Mas a primeira coisa que eu notei foi isso. E se tem uma teoria que as pessoas discutem, que na verdade a fuga das galinhas é uma grande alegoria para mostrar para o público infanto-juvenil o quão triste e pesado é aquela realidade, né? Se a gente for comparar, obviamente, diretamente à inspiração dos campos de concentração e quem sabe até entusiasmar, né, os jovens a pesquisar mais sobre a época do Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, etc. E eu não estou falando aqui só do ambiente físico não, tá? Eu estou falando da atmosfera que o filme traz, carrega, aquele negócio sombrio, denso. Cara, a gente tá falando de uma animação supostamente para criança. A fotografia é um negócio mais cru, mais frio, sem esperança, sabe? Condiz muito com o interno das galinhas que estão ali tristes, tentando uma salvação. Tudo isso é enfatizado, interligado com a trilha e os efeitos sonoros. Tem muito uma trilha de guerra com tamborzinhos assim, né, remetentes assim, já dá para perceber na hora, e também tem muitas vezes trilhas melancólicas, né, para expor ali uns momentos mais tristes, e eles existem aqui, viu? Sem contar que a senhora Tilde, né, a vilã, a dona do galinheiro, lembra muito, né, o cara lá da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, né, porque tem uma cena, inclusive, que a Tilde, ela fala que as galinhas são inferiores, que elas, né, não sentem nada e tal, que não há por que se preocupar. Então existe um senso de superioridade ali na vilã, né, tratando as galinhas como praticamente nada, né? E aí, para complementar essa rigidez, esse autoritarismo da vilã, tem sempre um momento que as galinhas são chamadas para frente ali das casinhas e elas ficam ali, ó, em fileiras, organizadinhas, de maneira ali quase imóveis. A senhora Tweeds e o marido dela lá, o cara, coitado, mais parece um capataz da mulher do que marido dela, né? Então ela passa ali inspecionando, né? Tem ali uma listinha, vê quem não produziu é punida, e a punição, eles levam a galinha para ser abatida, né? Tem uma cena inclusive bem intensa ali que o pessoal pega uma machadinha ali e flap na galinha. Sem contar o propósito e analogia com os fatos, né? Porque cada galinha tinha uma numeração, né? Como, por exemplo, os judeus nos campos de concentração. E convenhamos, não era uma missão nada fácil fugir ali da prisão das galinhas, né? Porque o Sr. Tilde e os seus cachorros estavam ali o tempo todo. O cara era obcecado, ele sabia que as galinhas tinha um plano, a senhora Tilde não considerava muito isso, né? Achava que era loucura da cabeça dele. As cenas dos cães rodando ali o galinheiro também representa muito essa ameaça autoritária de que elas estavam ali sob o domínio dessa galera. Cara, se tivesse combinado, não dava certo. Tem um cara vendendo ovo caipira, ó. Agora, voltando à protagonista do filme, a Ginger, ela usa um objeto bastante interessante que chama muito a atenção, que é uma boinazinha verde. Se você lembrar até os filmes que falam aí sobre a Segunda Guerra Mundial, os personagens que são ali os revolucionários, eles também usam bastante
essas boinazinhas verdes, né? Isso diz muito da personalidade, dos objetivos da Ginger, que ela toma a frente, ela é a líder, tentando libertar e salvar a vida das galinhas, sem contar que a cor verde também representa o desejo de liberdade. And Mr. Rhodes is going to show us how. Bem, e o Rocky, o galo voador, entre aspas, né, dublado pelo Mel Gibson, ele vem como a esperança de liberdade. Quando ele surge ali dos céus, né, a Ginger e as demais galinhas acham que ele vai ser a salvação. E olha só, apesar da história se passar na Inglaterra, a fazenda ali ser inglesa, o personagem do Rocky, ele é americano, então seria como os americanos chegando ali no território e dando essa esperança de salvação ali para aqueles aprisionados. E na história, se você lembra bem, o Rocky, ele até ajuda ali a Ginger em um certo momento, mas ele não necessariamente salva elas, né? Na verdade, elas conseguem ali dar o seu jeito e acabam se salvando. E no final você vê que o filme adota uma fotografia muito mais colorida do que a gente estava tendo até então, né? Depois de conquistarem a liberdade, quando a gente vê as galinhas vivendo tranquilamente. Então, resumindo, né, a Fuga das Galinhas é sobre liberdade, mas acima de tudo é facilmente uma reflexão, claro, mais diretamente ligando aos campos de concentração, mas também fazendo referência a tudo que é ligado ao autoritarismo, à injustiça, ao aprisionamento de pessoas inocentes, à violência, o sofrimento e as consequências na vida dessa galera que passa por esse tipo de experiência. Eu só fico imaginando, será que se a Fuga das Galinhas 2 realmente for lançado, eles vão fazer analogia, metáfora com outro momento aí impactante na história mundial? Quem sabe até alguma coisa mais recente? Ou até, se for lançado futuramente, o que a gente tem passado aí, não sei, é só esperar para ver. E você, o que você acha de A Fuga das Galinhas? Gosta do desenho? Sente nostalgia? Acha que realmente essas comparações que eu fiz aqui realmente lembram o que aconteceu lá em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial? Deixa aqui também adendos caso eu tenha esquecido alguma coisa em relação a essa história. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.